Oi gente, eu sou a Vivi Prado e no vídeo de hoje eu decidi criar um tema pro meu primeiro mês aqui no YouTube e o tema vai ser mês do arco-íris. Eu escolhi esse tema porque eu gosto muito de cor, gosto muito do fato que a gente pode brincar com elas aqui na maquiagem e também para quebrar um pouquinho esse medo que as pessoas têm de usar maquiagem colorida. Então, como vocês podem ver, a primeira cor é o amarelo, então é essa maquiagem aqui. A minha proposta vai ser que até o fim desse mês eu vou trazer uma maquiagem diferente a cada semana, com cores diferentes e vibrantes, assim como o amarelo, tá bom? Então vamos começar. Então pra começar eu vou passar o corretivo da Maybelline. E aí eu vou começar passando no olho, mesmo esquema. Eu vou espalhar o corretivo da Maybelline com o pincel Kabuki reto. Então eu espalho por todo o meu olho. E pra começar a formar a nossa maquiagem, eu vou usar a primeira cor, que é uma cor só pra selar esse corretivo que a gente passou. Ele é um rosa bem clarinho. Eu vou usar o pincel de esfumar e aí eu selo toda essa base com essa cor. E agora eu vou iniciar com o amarelo. Então a gente pega o amarelo com o mesmo pincel, pode ser o mesmo pincel, e a gente começa a fazer o esfumado externo. Então eu começo do lado de fora e vou passando pro lado de dentro. Fizemos a primeira camada, agora eu quero intensificar a cor. Então eu vou cada vez mais pegar mais cor e eu não tô tirando o excesso, porque eu quero esse amarelo bem forte, tudo bem? Então agora a gente começa a marcar o côncavo. Aí eu vou mais perto do olho e vou marcando com movimentos de vai e vem. Eu quero criar aqui quase que uma pálpebra luz, como a gente chama. Então eu vou colocar a sombra amarela no canto externo e no canto interno, e deixando um espacinho em branco no meio. Não precisa ser perfeito esse espaço, ele pode ser imperfeito, assim. Depois a gente vem com a sombra e vai passando, e se for o caso, se quiser intensificar mais ainda, passa o corretivo de novo, tudo bem? Agora eu vou usar um pincel de precisão e eu vou pegar a sombra amarela e fazer a parte de baixo do olho. Já para poder ligar a parte de cima com a parte de baixo, a gente vê como ele vai ficando. Com esse mesmo pincel eu vou marcar de novo o côncavo, deixar mais escuro ainda, os cantos externos e internos do olho. Essa maquiagem, ela é uma maquiagem fácil, apesar dela dar um pouco de medo e assustar um pouco, mas ela é muito fácil porque a gente tá usando basicamente 2 tons de amarelo e 2 cores, não tem muito segredo. Continuar esfumando sem cansar e deixar a cor cada vez mais intensa até você chegar num tom que você tá satisfeito. Acabamos a primeira parte, agora a gente vai para aquela paleta que a gente usou no primeiro vídeo e eu vou usar a cor amarela cintilante dessa paleta. E aí eu vou usar ela com os dedos, porque eu quero esse amarelo bem forte, bem brilhante. E eu não vou usar pincel porque o pincel ele tira um pouco da sombra, tá bom? Então eu vou passar bastante sombra no dedo, ó, ela vai ficar assim. E aí eu vou começar a passar nesse meinho que a gente deixou esse espacinho sem a sombra mate. Pode espalhar com o dedo sem problema nenhum, sem medo nenhum, vai dar tudo certo. Esse é o efeito que dá. Agora a gente volta pra sombra mate e tira essa marcação que fica. Eu vou usar o pincel de precisão. Então eu venho aqui nas extremidades aqui dessa sombra mais brilhosa e vou passando o pincel de precisão pra tirar essa demarcação. Depois eu volto com o pincel de esfumar. É só pra tirar esse efeito que ele cria aqui. Aqui eu vou dando tipo batidinha, sabe? No canto da sombra, pego mais sombra na paleta. Pra parte de cima do olho é isso, a gente praticamente já acabou. Agora eu vou usar o lápis de olho, que o truque na hora de colocar os cílios é passar ele na linha d'água de cima também. Dá um pouco mais de trabalho, mas a gente consegue. Eu tenho agonia pra caramba pra fazer isso, é muito difícil, mas eu vou tentar, sem chorar aqui na frente da câmera, tudo bem? Então eu vou olhar pra baixo e aí eu vou passar o lápis. É um pouco estranho, se preparem, mas tudo bem. Na parte de dentro do olho. Então eu passo no olho todo, nem que passe um pouquinho acima, não tem problema, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês a diferença de um olho pro outro. Olha só a diferença. Quando a gente passa o lápis na linha d'água em cima, a gente aumenta a questão de marcar a raiz dos cílios, porque eu não vou fazer um delineado muito forte para essa maquiagem, porque eu quero que a cor amarela apareça. Então quando a gente faz um delineado, às vezes a gente esconde um pouquinho. Então eu quero que a raiz dos cílios fique preta e não aquele delineado grosso grande, entendeu? Então quando a gente faz isso, a gente dá um efeito bem legal.
Pra parte de baixo, eu vou começar passando o lápis de olho no canto externo, vou trazer ele um pouquinho pro interno, não vou passar o lápis na linha d'água inteira, e aí eu vou esfumar com o pincel de precisão de novo. Aqui não tem problema a gente usar a mão, porque eu ainda não passei a base, então não tem risco de manchar com o dedo. Puxa um pouquinho a pele e passa ele levemente aqui, ó, no canto. Esse lápis ele é bem forte, então desce o lápis só um pouquinho e traz ele pra frente. Daqui em diante eu vou usar o pincel de precisão, que é esse daqui. Não tem problema ele tá com a sombra amarela, porque a gente quer misturar os dois. Então eu vou esfumar um pouco esse lápis, trazer ele pra frente dando esse efeito natural, como se ele tivesse começado bem escuro e aí ele vai sumindo. Pra essa parte do olho é isso. Agora a gente vai pra pele. E pra pele eu vou usar a base da Maybelline, que ela tem uma cobertura um pouco mais leve do que a base da MAC, mas funciona do mesmo jeito, eu gosto muito dela. Então a gente vai cobrir com o pincel Kabuki a pele inteira. Eu vou espalhar ela pelo rosto todo, sem deixar nenhum buraco. E aí vou fazendo algumas marcações e passo pelo rosto inteiro. Pro corretivo, eu vou usar de novo o corretivo da Maybelline na parte de baixo, aqui nas minhas olheiras. E pra qualquer imperfeição no rosto que eu queira cobrir, ou que eu acho que ainda tá vermelho e que não ficou muito bom. Volto com o pincel Kabuki e vou espalhando. Dessa vez eu tô usando o corretivo por cima da base e não o contrário, porque esse corretivo da Maybelline ele é praticamente da cor do meu rosto. Ele não é um corretivo que ilumina muito, então ele ajuda bastante. Pra selar a base eu vou usar o pó da Natura com o pincel e vou começar a dar batidinhas no meu rosto inteiro. Só pra selar tudo que a gente fez aqui, até no pescoço, inclusive, porque eu desci um pouquinho essa base pro pescoço. Agora a gente já vai pros toques finais, e aqui pra marcar, fazer aquele contorno suave no rosto, eu vou usar novamente aquele kit de contorno da MAC. Tô sabendo tudo. Eu vou aplicar daqui do comecinho da orelha e descendo um pouquinho abaixo desse osso, porque eu quero criar esse efeito de sombra bem suave dos dois lados. Eu não quero nada muito marcado, porque eu tô considerando que eu vou usar essa maquiagem de dia, por exemplo, então eu não quero nada muito marcado. E hoje, pro blush, eu decidi usar um blush da Maybelline, que ele é um pouquinho mais rosado, é um pouquinho parecido com o batom que eu vou usar. Então eles combinam e não são tão diferentes, não são tons tão diferentes. Eu vou usar ele com aquele pincel de aplicar blush, que ele é mais pontudinho, que é esse daqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou passar aqui na maçã do rosto. A gente dá aquele sorrisinho só pra maçã levantar um pouquinho. E aí eu vou dando batidinhas e trazendo aquela cor pro rosto, pra não ficar só a cor da base e do contorno. Pra correção das sobrancelhas, eu vou usar uma sombra marrom escura que a gente tem aqui na paleta da Catarina Hill. Vou preenchendo as falhinhas, porque eu tenho a sobrancelha bem falhada. As sobrancelhas estão feitas, agora eu vou passar pro rímel. Eu vou usar um rímel da Natura Aquarela. Eu gosto muito desse rímel. Ele deixa meus cílios bem alongados e bem pretos, mas eu vou colocar os cílios postiços de qualquer forma, porque vai ficar muito bonito nessa maquiagem. E aí eu penteio bastante os cílios. É nessa hora que a gente vê a diferença que dá ter passado o lápis de olho aqui na linha d'água superior. Ela marca bastante o olho, então olha como fica bonito, mesmo sem os cílios postiços. Eu vou passar o batom, e depois do batom eu vou colocar os cílios fora da câmera, tá bom? Eu escolhi um batom um pouco rosadinho. Uma porque ele tá combinando um pouco com o look que eu tô usando hoje. E também porque eu acho que o rosa e o amarelo, eles combinam bem, eles conversam. E eu não escolhi uma cor rosa muito forte. Ele é um rosa quase nude. Ele tem efeito mate também e fica muito bonito. Eu resolvi usar o batom normal e sem pincel porque é mais fácil de passar. Então facilita e não é tão diferente assim do que a gente faz no nosso dia a dia. Então eu vou passar o batom normal e aí só pra finalizar a boca e deixar o acabamento bonitinho, eu vou fazer com o pincel. Pra fazer a parte de cima, eu uso uma técnica, mesmo com o batom normal, batom em bala, que eu começo usando a ponta do batom de levinho. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu costumo colocar ele no contorno do lábio aos pouquinhos, pra não passar de uma vez e direto, e aí cagar e falar, putz, errei, agora eu não sei mais o que eu faço, e destruir tudo. Então eu vou passando aos pouquinhos. Ainda é difícil passar batom,
e falar na câmera não tem sem errar. Mas a gente tenta, tudo pela fama, né? Pra fazer o contorno da boca, eu vou usar um pincel que ele é bem fininho. É esse pincel aqui, ó. Ele é um pincel de fazer desenho praticamente. Então eu só quero fazer o contorno da boca, eu não vou nem pegar batom. Eu só vou preencher com o próprio batom que tá no meu lábio, eu vou preencher as extremidades da boca, trazendo o batom mais pra fora, se eu quero dar uma aumentada nos lábios, ou fazendo só o acabamento mesmo. Agora eu vou colocar os cílios e já volto. É isso, gente, esse é o look final, olha como ficou. Tá bem amarelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem não viu meu primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreve aqui no meu canal pra acompanhar as maquiagens e as coisas que eu vou trazer. Dá um like aqui no vídeo se você gostou. Vejo vocês na próxima semana com a próxima cor, então fiquem ligados em todas as minhas redes sociais. Um beijo e até a próxima. É isso, gente. Dá? Então, eu arrotei. Sai! Mas que? Chega! Eu arrotei. E se eu fizer assim, tudo na cara? Meu estômago tá roncando, eu tô com fome. Agora já a gente já vai... E se por acaso eu pegar na sua cara? Pronto? Câmera, luz, ação!